Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de História. Você já me conhece, eu sou tia Lana, lembra? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a vida na pré-história. Você lembra que na aula passada nós estudamos que a história era muito longa. Por isso, os historiadores dividiram em períodos. E o primeiro período é a pré-história. Então, a pré-história ela vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita. Não foi isso que nós estudamos? Então, falando em surgimento do homem, como será que o homem surgiu? Então, existem duas teorias, né? Pelo menos as mais aceitas para a origem da vida humana. A primeira dela é de cunho religioso. Tia, como assim? Bom, é de acordo com a religião, que diz que um Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O nome dessa teoria é criacionismo. A outra teoria, que também é muito aceita, é a científica, né, que é desenvolvida pelos cientistas. E ela diz que o ser humano ele foi evoluindo a partir de um primata até se tornar o que ele é hoje. O nome dessa teoria é evolucionismo e é sobre ela que nós vamos estudar na aula de hoje, tá joia? Vamos lá. Segundo essa teoria, o surgimento da espécie humana, né, os primeiros homens, eles surgiram aqui, ó, na região central da África. Então, os primeiros seres humanos surgiram aí. A partir daqui, com o passar do tempo, esses seres humanos eles foram migrando para todo o continente africano, depois para a Europa, depois para a Ásia, até chegar na América e também na Oceania, certo? Lógico que esse movimento durou milhões de anos, certo? Não foi do dia para a noite. Então, vamos lá. A primeira espécie de homem que surgiu foi o Australopithecus, né? Que era esse daqui, parece um primata, não é verdade? Na verdade, ele só foi considerado uma espécie, um símio. Ele só foi considerado um hominídeo porque ele era bípede. Tio, o que é isso? Ele não era quadrúpede. Ele não andava de quatro patas. Ele andava apenas com os pés. Deixava as mãos livres. Essa espécie, ela evoluiu, né? Foi extinta. E aí surgiu o Homo habilis. Depois surgiu o Homo erectus. E por último, a espécie do Homo sapiens. Foi a única espécie que sobreviveu, né? Nós somos descendentes dos Homos sapiens. Vamos ver as características de cada uma dessas espécies. Como eu falei para vocês, o Australopithecus, ele era um símio, né? Que foi considerado bípede simplesmente porque ele utilizava apenas os pés para andar, não utilizava as mãos, como os gatos, os cachorros, certo? Que são quadrúpedes. Porém, essa espécie ela tinha um cérebro bem pequenininho, bem pequenininho. Não era muito inteligente. Aí, o Homo habilis, ele já era um pouco mais inteligente, porque ele possuía um cérebro um pouquinho maior, certo? Ele já fazia objetos de pedras e de madeira. A outra espécie é o Homo erectus. Ele recebe esse nome pela postura reta que andava. Ele andava com a mesma postura que nós andamos hoje. Se você observar, esses dois aqui, eles eram meio corcunda, né? O Homo erectus não, ele andava reto, né? Os cientistas dizem que essa espécie aqui, ela já tinha desenvolvido a fala. E foi essa espécie aí que descobriu o fogo e que também povoou o resto do mundo. Ou seja, saiu da África e povoou os outros continentes. E por último, a nossa espécie, a espécie do Homo sapiens, né? Como eu falei para vocês, foi a única que sobreviveu, né? Todas as outras foram extintas e nós somos descendentes dessa espécie, certo? O cérebro dele
era enorme, mais ou menos quase 5 vezes maior do que o Australopithecus. Então, ele era muito inteligente, certo? Tão inteligente que ele fez grandes descobertas. Vamos lá. Ó, a pré-história é um período grande, e aí ela é dividida em duas partes. A primeira é o Paleolítico, que significa idade da pedra lascada. Características desse período. Bom, os homens eram nômades. O que é isso, Tilana? Viviam para lá e para cá, não tinha moradia fixa. E por que eles eram nômades? Eles saíam para buscar alimentos. E como era que eles se protegiam do sol e da chuva? Nas cavernas. Já ouviu falar em homem das cavernas? Não, era o homem do Paleolítico. Eles eram caçadores-coletores, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Eles faziam objetos de pedras, madeira e osso. E também, como eu disse a vocês, eles fizeram uma descoberta muito importante, que foi o fogo. Por que foi importante? Olha, eles usavam para preparar o alimento, eles usavam o fogo para se proteger do frio e usavam o fogo também para afugentar os animais ferozes. Bom, o outro período é o Neolítico, certo? A principal característica deste período é o sedentarismo. Mas calma, tia, como é que passou de um para o outro? Bom, gente, como eu disse a vocês, aqueles povos, eles eram nômades, então viviam de um lugar para outro. De repente, eles perceberam que nas margens do rio, se eles ficassem mais próximos aos rios, ia facilitar encontrar alimentos. Primeiro, eles podiam pescar e segundo, os animais vinham para beber e eles, fisgavam os animais. E aí, eles passaram a fixar-se próximo aos rios. Tanto é que as primeiras civilizações, elas se desenvolveram próximo aos grandes rios. Olha só essa imagem aqui. Essa parte aqui essa região, ela é chamada de crescente fértil. Por quê? Porque é uma região quente, de clima seco, de solo seco. Porém, ela era irrigada por rios importantes. Essa parte aqui, ela fica na África, né? E esse importante rio é o Rio Nilo, que vai desenvolver-se próximo a ele uma civilização muito forte. Na verdade, um império, o Egito. Lembram do Egito? Pois é, as pirâmides, essa civilização, ela se desenvolveu aqui próximo ao Rio Nilo. E aqui na região do Oriente Médio, nós temos mais 2 rios, o Rio Tigres e o Rio Eufrates. Próximo a esses rios vão se desenvolver, grandes civilizações, os sumérios, acádios, assírios, que nós vamos estudar mais adiante. Tudo isso por conta dos rios. Tia, mas eu ainda não entendi. Tia disse que a primeira característica principal do Neolítico era o sedentarismo. O que é isso? Primeiro, sedentarismo significa fixar-se em um único lugar. E isso foi possível graças aos rios. Como eu disse a vocês, os homens, eles vinham para cá para pescar e caçar. Então, eles foram ficando apenas nesse local. Com o passar do tempo, eles perceberam que quando o rio enchia e depois ele secava, as margens, ou seja, as bordas dos rios, ficavam férteis e nascia plantinhas. Então o homem, ele resolveu plantar. Surgiu assim a agricultura. O homem agora ele não precisava sair mais para procurar alimento. Agora ele plantava o seu próprio alimento. Mas ele não parou por aí não. Ele passou também a domesticar animais. E essas mudanças geraram outras mudanças. Qual, Tilana? Ora, se alimentando melhor, vivendo em segurança, a população começou a aumentar. Então, aumentou tanto que esses povos formaram-se aldeias, depois formaram-se vilas e depois formaram cidades. Mas isso é assunto para as próximas aulas, né?
Um grande beijo, galera. Até a próxima. Bons estudos!